Olá, meus queridos amigos cosmonautas, e bem-vindos a uma celebração que marca meio século de pura paixão pelo universo nerd. Hoje, nós vamos explorar e celebrar os 50 anos de um ícone da cultura pop, o lendário desenho dos Super Amigos, que foi ao ar pela primeira vez em 8 de setembro de 1973. Então, preparem-se para uma jornada épica e repleta de nostalgia, com informações fascinantes e momentos memoráveis. Afinal, meus amigos, esse é um daqueles raros momentos em que nós podemos olhar para trás e admirar o incrível legado desse desenho deixou para nós. Então vamos ajustar nossos cintos, porque vamos embarcar em uma aventura que nos levará por 5 décadas de heroísmo, amizade e diversão. A nossa missão começa agora. Então, meus amigos cosmonautas, avante nessa jornada pelos 50 anos dos Super Amigos. Cosmos Cultura Nerd. Você está no canal Cosmos Cultura Nerd, conectando a Terra-média até as galáxias mais distantes. A principal motivação por trás da criação dos Super Amigos foi aproveitar a base de fãs que já existia dos super-heróis da DC Comics e trazê-los dos quadrinhos para uma mídia televisiva, para alcançando assim um público mais amplo, especialmente crianças. O desenho ele tinha como objetivo fornecer um entretenimento familiar e educativo, promovendo valores como amizade, trabalho em equipe, justiça e responsabilidade. E essa reunião de super-heróis permitiu que as histórias explorassem uma ampla gama de temas e desafios, tornando o programa atrativo para um público diversificado. Super Amigos também ele tinha que cumprir os regulamentos da programação infantil que os programas infantis na época exigiam. O desenho, quando ele foi ao ar, ele também se beneficiou muito de outra coisa. A DC, a editora, já era uma editora consagrada no mercado de quadrinhos. Os personagens já eram plenamente conhecidos, porque já tinham sido adaptados várias vezes para diversas mídias, para outros desenhos. O Sado Batman já tinha feito muito sucesso, e extremamente. Então, quando o desenho foi ao ar, ele se beneficiou dessa popularidade. E a reunião desses personagens, todos em um único programa de desenho animado, proporcionou aos fãs uma emocionante forma de ver os seus personagens favoritos, seus heróis, trabalhando juntos, o que só contribuiu para a crescente influência do desenho na presença cultural dos super-heróis da DC naquela época. Para criar o caráter do desenho, foi chamado o cartunista, o Alex Toth. Ele é um renomado artista já e um designer da indústria de animação. Ele, entre outras coisas, ele foi responsável por estabelecer o estilo visual da série, ou seja, o traço característico do desenho. Foi Alex Toth que estabeleceu, e ele também foi o principal designer de produção de Space Ghost, Homem-Pássaro, que por sua vez foi inspirado no Gavião Negro da DC, os Herculoides e Shazam, todos da Hanna-Barbera. Então ele foi responsável por esse caráter técnico, esse traço característico dos desenhos. Agora, o desenho, quando foi lá na primeira temporada, ele não incluiu os tão hoje populares e conhecidos Super Gêmeos Zan e Jaina e o mascote Glick. Em vez disso, a primeira temporada ele apresentava outros personagens que eram conhecidos como heróis adolescentes ou heróis de apoio. Esses personagens secundários eram o Wendy, Marvin e o Supercão. O Wendy era uma jovem com habilidades de liderança e intelecto, enquanto o Marvin era um jovem atlético. E juntos eles ajudavam a Liga da Justiça a resolver e enfrentar problemas que, embora eles não tivessem superpoderes, como os membros da Liga. Já o Supercão acompanhava eles e era um personagem de apoio, o alívio cômico da série. Uma coisa bem parecida com o Scooby-Doo na sua série. E a inclusão desses personagens e o mascote, logicamente, era uma estratégia para atrair o público jovem que assistiu o desenho, já que com personagens que eram jovens e próxima idade de crianças, eles podiam ter uma identificação
com esses personagens e assim se assistirem o desenho por causa deles. Agora, após a segunda, final da primeira temporada e início da segunda, o desenho ele não trouxe mais esses personagens, trouxe sim os Super Gêmeos. O motivo da troca desses personagens pode ser por várias razões. Uma delas pode ter sido a tentativa do ajustar o elenco para atrair um público mais jovem e mais diversificado. O Andy, Marvel e o Supercão eram personagens que podiam ser facilmente identificados com o público infantil. E a DC talvez e a Hanna-Barbera tenham decidido que a inclusão dos Super Gêmeos, Zan e Jaina, tinham para se transformar em formas diferentes de água e animais, seria mais atrativo para as crianças e render histórias melhores. E além disso, a mudança de elenco também pode ser influenciada por considerações negativas e criativas. Os Super Gêmeos ofereciam um conjunto de diferentes habilidades e poderes que podiam ser explorados nas histórias, adicionando-se uma variedade de aventuras aos desenhos da Liga da Justiça, coisa que Marvel, o Andy e o Supercão não podiam. Na primeira temporada do desenho, os Super Amigos, eles tinham um clima lá meio parecido com o Scooby-Doo, meio inocente, bem infantil. Isso pode ser devido a várias razões. Uma delas é a tendência da época. É importante a gente lembrar que Scooby-Doo, Cadê Você?, que foi produzido em 69, alguns anos antes da estreia da primeira temporada do Super Amigos, foi uma série extremamente popular. E Scooby-Doo ele tinha uma fórmula de mistério e aventura que incluía um grupo de jovens que resolviam enigmas e enfrentavam os vilões disfarçados. E essa fórmula se provou muito cativante e bem cedida entre o público infantil. Assim, é possível que os produtores de Super Amigos tenham visto o sucesso de Scooby-Doo e resolvido incorporar esses elementos de Scooby-Doo no seu próprio desenho, nos Super Amigos. E isso poderia atrair um público que já gostava dessa dinâmica de investigação que Scooby-Doo tinha. E o Andy, Marvel e o Supercão, na primeira temporada dos Super Amigos, eles atuavam de uma maneira muito semelhante à turma do Scooby-Doo, que se envolvia em situações misteriosas, ajudando a resolver problemas. Esse é um possível dos motivos de esse clima lá em Scooby-Doo durante a primeira temporada de Super Amigos lá em 73, que durou 16 episódios. Agora, entre a primeira e a segunda temporada do desenho, houve um hiato de 4 anos. Aí você estava se perguntando, poxa, mas por que esse tanto tempo de hiato? O que aconteceu? Bom, isso se deve a alguns fatores, mas foi principalmente devido a mudanças na estrutura de produção da parceria entre as duas empresas, a DC Comics, que era a dona dos personagens, e a Hanna-Barbera, que é quem produzia o desenho. Já em 74, um ano depois de quando o desenho foi ao ar, a DC criou sua própria divisão de entretenimento, a DC Entretenimento, que passou a ser responsável por criar e gerenciar projetos de adaptação dos seus personagens, tanto para a televisão como para outras mídias. Isso incluía a produção de desenhos animados, incluindo aí os Super Amigos. Assim, durante esse período de reorganização e transição, houve então uma pausa, um hiato, na produção dos Super Amigos. E a série só foi retornar depois, em 1977, com a segunda temporada, intitulada Super Amigos The All New Super Friends Hour. Na segunda temporada, a série passou a incluir os Super Gêmeos, o Zanajana e o mascote deles, o Glick, além também de outros personagens secundários, que eram os heróis do espaço. Temos aí o Samurai, o Vulcão Negro e outros personagens que foram criados especificamente para o desenho dos Super Amigos. Eles não eram personagens da DC Comics, e sim criados para o desenho. E esse também foi o motivo da mudança de significativa no formato do desenho e no clima das histórias. Isso refletiu uma abordagem
uma mudança na abordagem da série, para algo mais alinhado com as histórias dos super-heróis nos quadrinhos que eram feitas na época pela DC. O desenho do Super-Amigos recebeu ao total 8 temporadas, indo ao ar de 73 até 85. Agora, uma das temporadas mais memoráveis, com certeza, foi a temporada que foi ao ar em 78 e 79, que apresentou Legião do Mal, que era um grupo de super-vilões formado por vilões da DC que não haviam aparecido antes na série. Isso foi uma tentativa de elevar o nível de ameaça e o conflito do desenho que era enfrentado pelos super-amigos nas histórias da série. O motivo dessa escolha foi criar histórias mais intensas e batalhas mais épicas entre os super-heróis da Liga da Justiça e um grupo de vilões formidáveis. E a introdução da Legião do Mal permitiu que a série explorasse esses conflitos dramáticos e estratégicos entre heróis e vilões, proporcionando assim um senso de urgência e desafio que não estava presente nas 2 primeiras temporadas anteriores. E além disso, a inclusão da Legião do Mal também conseguiu com o desejo de expandir o leque, o universo de personagens da DC na série, e assim produzir alguns vilões mais icônicos do panteão da DC para o público infantil. Isso também podia atrair fãs de quadrinhos e aumentar ainda mais o apelo da série. Embora esses vilões tenham aparecido na terceira temporada, lá de 78 a 79, posteriormente eles também não desapareceram, fizeram mais parte das temporadas seguintes da série, que passou por várias reformulações e mudanças de foco ao longo dos anos, até ser cancelada lá em 85. Um pouco antes da série ser cancelada, uma temporada antes da última, a penúltima, é introduzido o personagem conhecido como Tempestade, ou como ele era conhecido aqui nos quadrinhos na época, o Nuclear. Ele foi incluído no desenho na 5ª temporada. Nessa época, a DC Comics ela tinha uma linha que tinha sido lançada de brinquedos chamada Super Power Collections, que incluía figuras de ação dos super-heróis da DC. Para promover esses brinquedos, a DC decidiu incorporar alguns personagens dessa linha de brinquedos na série dos Super Amigos. E Nuclear era um dos personagens escolhidos para isso, juntamente com alguns outros da mesma linha de brinquedos. O objetivo não é apenas aumentar a visibilidade e popularidade do Super Powers Collection, mas também incentivar as crianças a colecionar os brinquedos. E essa estratégia de marketing funcionou muitíssimo bem. Super Powers Collection trouxe muito popularidade entre os fãs de super-heróis naquela época. E esse mesmo tipo de estratégia, posteriormente, foi aproveitada por vários desenhos ao longo dos anos 80, sendo aqui o exemplo mais clássico, que ainda vai ganhar vídeo, esperem-se, que é o nosso grande clássico, o nosso campeão da Eterna, o He-Man, que o desenho foi criado apenas para servir de propaganda para os brinquedos que tinham sido lançados. Agora, na última temporada, foi introduzido no desenho dos Super Amigos outro personagem, o Cyborg, lá dos Jovens Titãs, que era um personagem muito popular entre os amantes de quadrinhos na época. E a inclusão dele no Super Amigos ocorreu por causa de uma mudança na preferência do público, especialmente dos fãs de história em quadrinhos e desenhos animados. O gênero da ficção científica, olha aí ela de novo, a tão amada ficção científica, ela estava na época na preferência do público, e o gênero de super-heróis também estava ganhando popularidade, e proporcionando assim por filmes como Star Wars e a crescente influência da cultura geek. E assim a DC Comics e a Hanna-Barbera viram uma oportunidade de atualizar a série para refletir essa tendência. E a inclusão do Cyborg, um personagem cibernético com fortes elementos de ficção científica, foi uma decisão estratégica para tornar a série mais relevante e atrativa para um público contemporâneo. O Cyborg era um dos personagens-chave da franquia da linha dos Super Powers da DC Comics,
e estava sendo promovida pela linha Brinquedo. E também adicionou um elemento de alta tecnologia e uma narrativa futurista à série. E além disso, a reformulação visual da série, com um traço mais voltado para a ficção científica e elementos cósmicos, refletiu a tendência estética da época e ajudou a diferenciar a última temporada das anteriores, com um foco em conflitos intergalácticos, a ênfase em batalhas épicas no espaço, contribuiu assim para uma atmosfera sci-fi que predominou durante toda a temporada. Tanto é que o Super Amigos até tinha uma nave espacial nessa temporada. A Sala de Justiça foi totalmente remodelada, estava uma coisa muito mais de ficção científica. E na minha opinião essa foi uma das melhores temporadas do desenho. A série, o Super Amigos, ele teve um impacto notável na sociedade durante o seu período de exibição, das décadas de 70 e 80. Mesmo que ainda fosse um desenho de criança para entretenimento infantil, deixou uma marca profunda, isso devido a várias razões. Primeiramente, ela desempenhou um papel importante na promoção de valores positivos e morais aos espectadores jovens, às crianças. Era um momento de preocupação com a educação moral das crianças. Então, a série enfatizava valores como justiça, amizade, trabalho em equipe, resolução pacífica de conflitos. Isso tudo alinhado com a ênfase da sociedade na promoção de comportamentos e valores positivos entre as gerações mais jovens. Fora isso, a série também refletiu a evolução social em direção à diversidade e inclusão. Embora tenha começado com um elenco homogêneo, ao longo das temporadas houve uma expansão para incluir personagens com origens étnicas e habilidades diversas. Assim nós tivemos a inclusão de Vulcão Negro, um herói afro-americano, Chefe Apache, um herói índio, um nativo americano, Eldorado, um herói latino. Tudo isso para abranger um público mais amplo, mais diversificado. E isso também foi devido à crescente consideração sobre a importância da diversidade da sociedade e da mídia na época. Assim, com o movimento da direção à representação mais igualitária de grupos que eram subrepresentados na mídia. Além da audiência infantil, o Super Amigos também atribuiu um público mais amplo, incluindo aí adultos que eram fãs de quadrinhos da DC na época. A série foi um dos primeiros programas de super-heróis a serem transmitidos na televisão e assim ajudou a estabelecer o gênero da animação de super-heróis. Uma coisa que hoje é super comum, todo mundo assiste desenho de super-herói, mas na época não. Estamos falando de uma coisa de 50 anos atrás. E Super Amigos ele buscava trazer os icônicos personagens da DC para a tela pequena, para a televisão. E adaptações assim eram necessárias para se adequar ao público, principalmente ao público-alvo, que era o público infantil. Isso resultou em algumas simplificações e adições que foram exclusivas da série. Os personagens mantiveram muito de suas características essenciais, que tornaram eles tão populares nos quadrinhos. Mas o sucesso da série também refletiu em produtos licenciados, como brinquedos, roupas e outros itens relacionados aos Super Amigos. Isso indicava que a popularidade dos personagens e do universo da série entre as crianças da época. E embora o desenho ele tenha passado por várias iterações e reformulações com o passar dos anos, a marca Super Amigos tinha uma impressão duradoura no mundo da animação e da cultura pop. Muitos fãs, e ainda hoje, têm carinho pela série e consideram parte importante de sua infância e do legado da DC Comics dos super-heróis. Eu, por exemplo, como vocês podem ver, sou um fã da DC, tudo por causa dos Super Amigos. Portanto, se pode dizer que Super Amigos alcançou tamanho sucesso considerável, tanto em termos de audiência quanto de influência cultural. O cancelamento do desenho, lá em 86, após 10 temporadas, foi uma combinação de diversos fatores. O desenho
ele havia sido um grande sucesso na sua primeira metade de exibição, durante seus primeiros 5 anos, mais ou menos. Mas depois disso, a audiência começou a declinar consideravelmente a partir da segunda metade dos anos 80. Isso foi provavelmente devido a uma combinação de vários fatores. Incluindo a concorrência de novos desenhos animados, a produção do desenho era cara, a Warner Bros., que era a dona dos personagens, decidiu que era mais viável continuar. O desenho foi criticado algumas vezes por ser violento e sexista, e a Warner decidiu então que não queria continuar produzindo um desenho que fosse alvo de controvérsias e polêmicas. No entanto, o cancelamento do desenho não foi um consenso. Muitos fãs ficaram chateados, e o desenho ele continua a ser popular por muitos e muitos anos após o seu cancelamento. Também é possível que o cancelamento do desenho tenha sido influenciado pelo fato de que a DC Comics na época estava passando uma reestruturação na época. Estava tentando concentrar seus esforços nos personagens mais populares, como Superman, Batman e Mulher Maravilha, a trindade da DC. Os Super Amigos era uma equipe de vários personagens que não se encaixava nessa estratégia que eles estavam buscando. E embora o desenho foi cancelado há mais de 30 anos atrás, ele hoje ainda continua sendo um clássico da televisão infantil. Super Amigos é uma homenagem aos quadrinhos da DC, e o desenho ajudou a popularizar esses personagens da editora. Chegamos ao fim assim dessa incrível celebração, cosmonautas. Meio século de paixão pelo universo nerd, 50 anos de Super Amigos, deixaram uma marca indelével em nossos corações. E se você quer uma continuação desse vídeo aqui, falando sobre a criação dos personagens do desenho e muito mais, nos diga aqui nos comentários abaixo, deixe o seu comentário. De repente eu faço um vídeo falando mais sobre o desenho. Existe muito mais coisa para se falar sobre ele. E agora, se você ainda não fez isso, esse é o momento ideal. Aproveite agora esse momento para se juntar à minha tripulação. Inscreva-se no canal para continuar explorando comigo as narrativas do Cosmo Nerd. E para não perder nenhuma de nossas aventuras, ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nerds, para que todos possam fazer parte da nossa jornada e viver a nostalgia de Super Amigos. E também lembre-se, meus amigos, toda terça, às 8 horas da noite, eu estou no canal Star Wars Geek Nerds para uma jornada de uma live de 1h30, toda semana com um tema nerd diferente. Então me siga lá também, Star Wars Geek Nerds, toda terça, às 8 horas da noite. Um tema diferente, onde eu e mais alguns amigos debatemos algum tema do universo nerd. E agradeço por vocês, meus amigos, por compartilhar essa paixão comigo. E que os próximos anos também sejam repletos de novas aventuras e paixões descobertas e muita diversão do nosso Cosmo Nerd. E avante, meus amigos cosmonautas. Até o próximo vídeo e vida longa e próspera.